Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste sábado pela manhã, trazendo algumas informações, algumas opiniões sobre esse Vasco, que na noite de hoje vem visitar o meu estado aqui, a cidade de Criciúma, que amanhã à tarde tem um jogo daqueles, um jogo de 6 pontos que o Vasco precisa vencer se continuar olhando para cima, como bem pretende o seu presidente, o nosso Pedrinho, lá no início da semana, com aquele vídeo do pós-jogo da vitória contra o Fluminense, ele pede para o torcedor do Vasco olhar para cima. Então, se realmente a gente quer olhar para cima, é inegociável que amanhã, às 16 horas no Heriberto Wilson, a gente possa aí conquistar esses 3 pontos. E hoje, eu vou trazer para você aqui como tema principal, você viu aí na capa, esse monstro que vem se tornando no Vasco, Pablo Verratti. Será que teremos Pablo Verratti em campo amanhã à tarde contra o Criciúma? Será que Pablo Verratti viaja? Enfim, vou trazer aqui para você, torcedor, 2 panoramas. Um Vasco com um Verratti e um Vasco sem o Verratti. Agora, torcedor, antes eu vou trazer um recado aqui para você. A Betfair está querendo colocar R$30 no seu bolso de qualquer maneira. Como assim? Olha só, para você que ainda não é cadastrado na Betfair, faça o seu cadastro e ela está pagando 4-1, ou seja, se você colocar R$1, você ganha R$4. Se você colocar R$5, você ganha R$20. Ela é limitada em R$10, por isso que eu disse que a Betfair quer colocar R$30 no seu bolso. Se o Vasco fizer um gol amanhã à tarde no Heriberto Wilson contra a equipe do Criciúma, você já ganha colocando R$10, R$40. Ou seja, vai deixar passar essa oportunidade de colocar R$30 no bolso? Lembrando que se você quiser não precisa sacar, pode usar inclusive esse dinheiro para fazer outras apostas. Aí fica a seu critério. A Betfair é patrocinadora oficial aqui do Atenção Vascaínos e também do Vasco, que é a nossa paixão. Torcedor, depois da vinheta eu volto, trazendo muita coisa sobre esse confronto de amanhã, Vasco e Criciúma. Principalmente sobre Pablo Verratti. Como fazer para enfrentar o Criciúma caso ele não viaje. Se ligue aí. Então, torcedor, antes de eu começar a falar sobre Pablo Verratti, eu tenho mais um recado aqui para você, da Futuro Consultoria Financeira. Tá vendo esse QR Code que tem aí na tela? Escaneie esse QR Code, entre em contato com a Futuro Consultoria Financeira, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Hoje, para você, por exemplo, acompanhar um clube igual o Vasco, fazer viagens, comprar produtos originais, tudo é muito difícil para você conquistar. Agora, se você tiver uma consultoria da melhor maneira de utilizar o seu dinheiro, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil e mais tranquilo. E olha que a primeira avaliação desse perfil financeiro, a Futuro Consultoria faz para você de forma gratuita. Então, tá esperando o quê? Às vezes, a gente olha aquele vizinho, olha aquele parente que ganha menos que a gente e está aproveitando muito mais a vida. Ou seja, ele está sabendo lidar melhor com o dinheiro do que você. E você está precisando de alguém que vá organizar a sua vida financeira. Então, para você puder fazer até viagens com o Vascão por esse Brasil afora, ou quem sabe uma viagem com a família, tudo aquilo que você sempre sonhou, escaneie aí QR Code da Futuro Consultoria Financeira, que tem profissionais gabaritados que vão lhe mostrar a melhor maneira de você investir o seu dinheiro. Então, torcedor vascaíno, amanhã à tarde, aqui em Santa Catarina, 16 horas no Heriberto Wilson, esse jogo que representa muito para a equipe do Vasco. Como eu falei anteriormente, o Pedrinho pediu para os jogadores olharem para cima. Então, se a gente realmente quer olhar para cima,
A gente precisa dos 3 pontos amanhã contra o Criciúma. Hoje, na tabela, as equipes estão muito próximas aí e essa vitória dá um salto para que a equipe do Vasco possa vir na próxima rodada jogar contra o Atlético Paranaense e, quem sabe, embalar novamente aquelas 4 vitórias consecutivas que foram tão importantes para tirar o Vasco da zona do rebaixamento e trazer o Vasco para o meio da tabela onde se encontra hoje. Eu não tenho dúvida alguma que se o Vasco engatar mais 4 vitórias consecutivas, contando com a última contra o Fluminense, se a gente conseguir vencer aí o Atlético Paranaense e o Vitória aí na sequência e depois o rival lá na frente, a gente sai do meio da tabela e vai lá brigar por coisas grandes, por competições internacionais, principalmente a Libertadores da América. E temos um dilema. Verratti viaja ou Verratti não viaja? Primeiro de tudo, torcedor, eu fiz uma provocação na capa de hoje. Ninguém é insubstituível. O Verratti é. Porque dentro do modelo que o Vasco se acostumou a jogar desde a chegada do Verratti, nós não conseguimos ainda alguém que vá preencher o espaço que ele preenche dentro de campo com a qualidade que ele tem. E olha, que eu nem estou falando de qualidade de jogador. Eu nem estou falando se o jogador é bom, se o jogador é ruim. Eu estou falando por característica mesmo. Porque num mundo ideal e fácil, caso o Verratti não possa viajar e seja desfalque, o torcedor pode imaginar que o ideal seria escalar o GB por ali. Confesso a você, torcedor, que eu estava presente em São Januário, no jogo contra o Red Bull Bragantino, quando o Verratti ficou no banco o primeiro tempo. E naquela oportunidade, o Vasco acabou atuando dessa maneira. Eu vou só relembrar aqui para você, torcedor, para falar o que eu penso, porque eu acho que é tão difícil substituir o Verratti. Naquele momento, contra o Red Bull Bragantino, o Vasco entrou com uma linha de 4, 3 volantes, o Souza mais próximo ao zagueiro, o Hugo Moura pelo lado direito e o Sforza pelo lado esquerdo. Aqui na frente, nós tínhamos o Adson de pé trocado por aqui, o Payet usando esse lado do campo e por aqui o GB. Claro que a equipe domingo vai ser completamente diferente dessa aqui, mas eu só quero trazer para você, torcedor, o que aconteceu aquele dia que para mim ficou nítido, estando presente no estádio. A equipe do Vasco é programada para o Verratti ocupar esse espaço aqui e agredir esse espaço no meio dos 2 zagueiros adversários. E o GB, que eu acredito ser um grande jogador, com um potencial absurdo, uma pena muito grande que o GB teve aquela contusão séria de LCA, ligamento cruzado, que acabou deixando fora dos gramados aí por 1 ano. Senão eu acredito que o GB já estaria bem à frente aí, brigando por titularidade e jogando muita bola. Só que o GB não tem essa característica de atacar essa última linha do adversário e empurrar o adversário para trás. Naquele dia, o GB caiu um pouquinho mais para cá, o Payet veio aqui e o Adson ficou aqui. Em inúmeras oportunidades, o Puma, que foi o titular naquela oportunidade, fez a ultrapassagem, chegou aqui, cruzou a bola e a bola caía direto na mão do Lucão. Porque nem Payet, nem GB ocupavam esse espaço do campo aqui. O Vasco sofreu demais e dava muita possibilidade para essa linha do Bragantino aqui sair tocando a bola sem que fosse incomodada. Então, hoje, dentro do elenco do Vasco, se você só tirar o Verratti e o GB, é uma outra situação. Porque o GB é um centroavante que sai da área, faz o jogo de associação, sabe trabalhar entre linhas. Só que para o GB dar certo e acontecer esse modelo, o Vasco vai precisar de uma modificação e de um entendimento. Se for uma troca pura e simples, o Payet, que daí a gente vai mudar o modelo porque o Vasco não vai jogar assim no próximo domingo. A gente sabe que daí é 2 modelos lado a lado, 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, o Sforza sai do time, o Souza, que está aqui na minha mão, também saiu do time. Aí é Payet centralizado, com 2 extremas, um de cada lado, e com esse centroavante que é o GB aqui, né? Então, quando você faz esse modelo aqui no 4-2-3-1, que parece que é o que o Rafael Paiva mais consolidou na equipe do Vasco, se o GB começar a sair desse espaço aqui para o jogo de associação, ou o Payet vai precisar a todo momento atacar esse espaço que vai abrir,
ou até mesmo o David aqui do outro lado vai precisar ter esse entendimento. Porque o David, naquele jogo contra o Red Bull Bragantino, estava no banco. Então, dentro dessa característica para atacar esse espaço aqui, eu acho que o David é o mais adequado, inclusive, que o Payet. Lembrando que o David no São Paulo, em inúmeras oportunidades, ocupou esse espaço, jogou de 9. Uma outra possibilidade por o Vasco jogar fora de casa, pelo Criciúma ser uma equipe que vai para cima mesmo, estádio lotado, quebra de recorde público, uma outra possibilidade que eu vejo é colocar o David de 9, trazer o Emerson Rodrigues para um lado, Payet centralizado e o Adson aqui. Porque dessa configuração aqui, eu acho que a gente teria até mais escape para contra-ataque. O David desceria aqui para poder dar esse ajuda ao Piton, que vai viajar e precisa jogar o Piton. O Vitor Luiz está suspenso, já que o Piton vai viajar, essa informação a gente já tem. Seria muito legal o Emerson Rodrigues poder jogar por esse lado de campo e fazer essa dobradinha com o Piton aqui. E daí, quando o Vasco tivesse com a bola, puxar esse contra-ataque rapidamente com o Adson. A outra possibilidade que o Vasco tem durante a semana é quanto o parceiro do Léo na zaga, porque o Maico acabou sentindo aí alguma coisa no final de semana passado, fez uma semana de tratamento, treinou na quinta, treinou na sexta, assim como o Piton, e viaja. Só que para um jogo de tanta intensidade, tanta velocidade, eu escalaria o João Vitor logo de início para poder fazer essa correria. Lembrando que o Criciúma tem vários jogadores de velocidade, é só ver o que aconteceu com o Vasco no segundo tempo em São Januário, em que o Criciúma com a velocidade acabou atropelando a equipe do Vasco naquele segundo tempo. Então, a questão do Verratti é essa. Infelizmente, no nosso elenco, nós não temos jogador com essa característica de atacar esse espaço entre os zagueiros, de poder ser tão forte no jogo aéreo. O GB entrando muda. Ele é um cara que circula e não fica lá dentro. E a equipe do Vasco, desde a estreia do Verratti naquela partida contra o Grêmio, ela é meio que programada para jogar assim. O torcedor deve lembrar que no primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, que ele esteve ausente, o Vasco praticamente não deu um chute no gol, uma finalização, porque a equipe tem essa dificuldade de atacar essa última bola, esse último espaço. Coisa que o Verratti hoje, eu não tenho dúvida, e falo isso de boca cheia. O Verratti é o melhor centroavante do futebol brasileiro, e isso sem clubismo algum. O Pedro é um bom centroavante, o Lucheiro do Fortaleza é um bom centroavante, temos outros bons jogadores aí, Tiquinho Soares é bom jogador. Agora, dentro daquilo que o elenco e o grupo oferece, e o rendimento que o Verratti tem nos jogos, eu não tenho dúvida alguma, mas zero dúvida que o Verratti hoje está no momento melhor do que todos esses. Então, essa questão precisa ser bem administrada. Se tiver a mínima possibilidade dele viajar, desde que os exames que hoje dizem muito no futebol. A gente não pode brigar com a ciência. A gente não pode ter o medo que se colocar o Verratti em campo ele vai estourar. Porque já existem exames preliminares que te dão vários indícios se ele tem o perigo de estourar ou não. E ele também tem que ser inteligente o suficiente, já é um jogador bem experiente. Ontem o Marquinhos e o Flávio, inclusive no nosso sextou, trouxeram informação, aliás, uma informação que sempre chega, que ele é muito fominha e quer jogar todas. Mas ele quer jogar todas desde que ele esteja numa condição ok também. Já é um jogador suficientemente experiente para saber que se arrebentar nesse momento decisivo que o Vasco vai viver daqui para frente, vai demorar e vai perder muitos jogos importantes. Lembrando que na próxima terça-feira nós já vamos ter aí o sorteio da Copa do Brasil e na outra semana já tem jogo. Então, Deus o livre se acontecer alguma coisa com o Verratti, que ele sofrer qualquer coisa, ele está fora da Copa do Brasil. Então, ele também precisa ser inteligente. Agora, viajou, joga. Essa é a minha opinião, porque não vão tirar ele de uma sequência de tratamento, de treinamento, fazer uma viagem dessa, ficar 2, 3 dias fora do Rio para não jogar. Se viajou é porque tem condições sem colocar dentro de campo. Caso contrário, acha que é melhor dar uma segurada, até porque não treinou durante a semana, aí é tentar ter esse encaixe lá na frente para que o Vasco possa fazer uma boa partida contra o Criciúma. Torcedor, eu não tenho dúvida que o povo catarinense e o povo da região vai fazer a sua parte. Eu vou trazer aqui para você uma informação que chegou num determinado momento, eram 2.000 ingressos disponíveis para a torcida do Vasco. Mais precisamente, 1.922. Na
Quinta pela manhã, quando esses ingressos foram disponibilizados, chegou a ter fila de 20 mil pessoas. Ou seja, o Heriberto Wilson inteiro de vascaínos, se tivesse a possibilidade de vender esses ingressos. Então, o torcedor do Vasco vai fazer a sua parte. Inclusive, o portal aí, o aplicativo que vendia o ingresso, chegou a travar de tanta gente querendo ingresso para esse jogo. E vai ter muito torcedor do Vasco no meio da torcida do Criciúma. Eu espero que na paz, sabendo se comportar, podendo fazer um grande espetáculo aqui em Santa Catarina e que o Vasco possa sair vitorioso. A gente se encontra agora novamente, torcedor, amanhã pela manhã, aqui no Atenção Vascaínos, no Esquenta. Eu estarei ao vivo, direto do hotel do Vasco, tentando conversar aí com a galera que vai estar lá presente, muito vascaíno hospedado no hotel, trazendo essa resenha e esse clima do jogo. Aí é terminar o Esquenta, procurar algum lugar para almoçar que ninguém é de ferro, né? Aquele almoço 100%, e depois partir o Heriberto Wilson trazendo para você aqui todas as emoções desse Criciúma e Vasco, que eu tenho certeza que dá sim para o Vasco fazer um bom jogo. Agora, galera, o meu último pedido. Já fiz 2, vou fazer o terceiro. E esse é simples. Esse não vai boleto na sua casa, esse você não paga nada, não paga Pix, nada. Dedão no like, por favor. Cada um que está me assistindo aí tem pelo menos um grupo de WhatsApp de Vasco. Pega esse programa de hoje, compartilha, pode colocar aí embaixo, eu leio todos os comentários e na medida do possível procuro sempre estar aqui interagindo com vocês. E agora, galera de Laguna, da Caravelas do Sul, tô partindo, tô saindo de Joinville para nossa confraternização hoje à noite aí, Laguna, que é uma cidade vizinha a Criciúma. Eu tenho certeza que vai ter muita resenha de Vasco e tô ansioso para chegar aí e conhecer essa galera toda. Abraço, meus amigos. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!